estive a falar com esse miúdo J privado. Porra, esse miúdo J privado é um rapaz predador de notícia que eu sempre tive estima, muita estima. Eu ligava para ele, conversava com ele como é mané, para bom ponto de vista, mas aqui tem que ter mais calma. Eu não sei o que aconteceu. O J privado hoje é esse indivíduo que a vida dele é espalhar o ódio, maltratar as pessoas, desrespeitar. Desde que deu chapada no general, acha que batem todos os angolanos, acha que é homem que aguenta todos, não tem limites, não tem... Quer dizer, depois virou uma... Quer dizer, o J privado ficou um infantil, que eu até sinto pena daquele irmão. Porque a gente precisa do indivíduo como o J privado. É positivo. O trabalho do J privado faz parte do trabalho da Nova Angola. Mas que tal o J privado fazer esse trabalho por Angola? Esquecer partido político. Esquecer dedicar a sua página para perseguir aqueles que não são simpáticos, aquelas pessoas que ele é simpático, nomeadamente as pessoas da UNITA. Saudações família, saudações patrióticas. Eu sou um Simbi Ancossi. Meus irmãos, esse áudio vai dirigido àquelas pessoas do partido UNITA que, no entanto, trabalham com massificação do partido, propaganda, com as pessoas que trabalham dentro daquilo que é a agenda política do partido. Esse áudio vai para chamar a atenção dessas pessoas. Meus irmãos da UNITA, eu acho que a UNITA tem que colocar o pé diante desses ativistas, simpatizantes e militantes da UNITA, principalmente residentes na diáspora, que esses não estão a ajudar a UNITA. Eu tenho as minhas reservas com a UNITA, e as minhas reservas não são pessoais e não são reservas, digamos, reservas que defendem compromissos e interesses prejudicando a UNITA, muito pelo contrário. Eu sou dos revolucionários angolanos que achou que a UNITA teria uma oportunidade. Eu sou dos revolucionários angolanos que lutou, que gastou do seu saldo, tempo, nunca recebeu nada da UNITA para o efeito, mas, no entanto, ajudou a UNITA a ter a popularidade que se impunha para que ganhasse eleições em Angola. Eu estou a dizer que sou dos revolucionários angolanos que fez isso. Atenção, o português em Angola é outro problema que a gente tem. Eu, Simbi Ancossi, José Viegas, sou dos revolucionários angolanos que colocou Adalberto Costa Júnior no colo, que sofreu retaliação familiar, retaliação do seio dos amigos, retaliação da sociedade civil pró-MPLA, sofri retaliação. Fui visto como quacha. Em muitas abordagens fui chamado nomes muito feios. Em muitas abordagens o próprio MPLA tentou utilizar os tais maus tratos psicológicos que é para me derrubar. No entanto, em 2022 foi o que foi. Uma vaga de angolanos, como eu, começamos a criticar o fato que aconteceu em 2022. E, no entanto, o projeto dos militantes, simpatizantes, ativistas políticos da UNITA, e disse bem a CJ, se virou não contra o MPLA, não contra aquilo que é fraude eleitoral, não contra aquilo que é muitos anos de MPLA no poder. Mas, no entanto, esses irmãos se viraram contra aqueles que hoje são céticos à UNITA, o que é um erro grave. É um erro grave. É um erro grave por quê? Porque deve-se olhar para trás e entender que os céticos de hoje foram os apoiantes de ontem. E mesmo sendo céticos à UNITA, não apoiam o MPLA de maneira nenhuma. Implica dizer que alguma coisa ali está mal feita, está maldita, e a comunicação aí não está boa, não está uniforme. A UNITA, ao invés de utilizar os Nelito Equiqui para conversar com a juventude, já que ele é o líder da Jura, não, eu vou fazer aqui um comentário que eu não vou assumir porque eu não vou ter como provar. Mas o que parece é o seguinte, o que parece é que existem alguns ativistas apadrinhados pela UNITA e esses ativistas, no entanto, desencadeiam projetos de assassinato de caráter àqueles ativistas que hoje estão céticos à UNITA e que nem sequer são do MPLA, estão-se a cagar pro MPLA, nem querem saber dessa porcaria do MPLA, mano.
Mas precisam de uma UNITA coerente, consistente, forte. E uma UNITA que se desfaz do regime do MPLA, que tenha uma atitude diferenciada, uma atitude a lograr, a congregar e a ganhar o que tem que se ganhar. Portanto, a UNITA vai assistindo essas lutas, esse assassinato de caráter promovido por página de irmãos, que eu um dia até já respeitei, não vou citar o nome porque eu já não tenho consideração e já não vejo da mesma maneira, no entanto, para mim virou um inerte. Virou um inerte, um infantil, que não sabe o que faz, mas, no entanto, não é bem não saber o que faz. Alguém compra aquelas câmaras, alguém compra aquele microfone e alguém paga para aquela toda palhaçada infantilidade. Mas o que é grave para mim é quando se fala de mortes, é quando se fala de traição à pátria, é quando se fala disso. Os nossos irmãos ativistas da UNITA devem entender que o povo é o reflexo do governo que tem. O político nunca disse não a um Lexus. O político nunca disse não a um benefício. O político nunca disse não, hein, a um mimo que o governo dá. E lá está o ativista, em Angola, na precariedade, a sofrer. Aquele que supostamente diz que é o defensor do povo, estou a falar dos partidos na oposição, não querem saber do povo, eles estão a andar de Lexus, estão bem da vida. Eles têm assistência médica no estrangeiro, férias no estrangeiro, 4 ou 5 carros dados pelo Estado. Mas, no entanto, são esses mesmos políticos que depois vêm incentivar jovens a odiar outros jovens a seu favor. É errado isso. Atenção, irmãos angolanos. O povo é o reflexo das lideranças que tem. Se porventura um dia um PRS, uma UNITA, um Prajá, um Bloco Democrático negasse uma benesse em prol do povo, esse vosso contexto de traição, de esfomeados são mesmo, tanto é que os da UNITA também são, só por isso é que recebem. A fome em Angola fala sempre mais alto, até no mais alto nível, a fome é argumento. Portanto, esses indivíduos da UNITA recebem, PRS recebe, Prajá recebe, e são pessoas que deviam ser o exemplo, são esses que deviam dizer MPLA, mas esses carros é muito, não precisamos desses carros todos enquanto temos o povo a sofrer, o salário mínimo em Angola é precário. Que investam esse dinheiro que vocês estão aqui a maximizar, os deputados vão lá e colocar. Nunca se fez isso. E tens ali aquele ativista arruaceiro, fomeado, que pensa Angola, que sai de Viana andar a pé até o Largo da Independência para ir dar a cara. Que muitos de vocês que são a resistência da diáspora nunca deram, covardes, bundas moles, indivíduos com culhões de pano. E ainda têm o prazer de colocar em dúvida a ação daquele que tem bolas, que vai para Angola, que coloca um banco bico em cheque, que diz o povo tem razão e tem que ser melhor tratado. São os mesmos que dizem não, aquele só conseguiu porque é comprado do MPLA. Covardes. No entanto, esses mesmos covardes ficam aqui a fazer campanha de ódio contra irmãos que estão em situação extrema. Contra irmãos que estão em situação extrema. Eu fui muitas vezes para Angola de propósito para ir participar em movimentos de massa. Um deles foi o próprio movimento da Frente Patriótica Unida. Eu estive lá, eu vi muita porcaria. Eu estive lá. Sociedade Civil Contestatária organizou 3, 4, 5 manifestações que eu tive nas 3, ali. E graças a Deus os miúdos valorizaram. Não, o Cota veio de longe para estar conosco. General Lapino, altruísta. O próprio Paulo Arruaceiro, que vocês querem lhe matar hoje, é um jovem que a mim também já deu coragem. Portanto, manos, é preciso entendermos que revolução não se faz com fome. Você, blogger, que está aí a gritar, que está a falar um monte, a UNITA te paga, a UNITA compra a tua câmera. O vosso projeto é fazer o que o MPLA fazia no passado, que é calar as vozes contra o MPLA. É o vosso projeto.
É o projeto que o Hitler e os outros vão liderando, um projeto de estupidez. Mas moral de tudo isso, isso não ajuda a UNITA. Porque vocês estão a produzir inimigos para a UNITA. Vocês estão a produzir o ódio contra a UNITA, porque nós que somos céticos estamos a ser vistos como traidores, como esfomeados, como comprados, quando o próprio ACJ também recebe do MPLA. Quer dizer, o ACJ pode dormir numa almofada boa, aquele que sai de casa para ir fazer manifestação, hein? Não obedece à fome dele, recebe, já é o fim do mundo. Não, mano. Esses irmãos que estão a receber aí dinheiro do MPLA estão errados. Mas se nos puxar a fundo, são indivíduos que também estão mesmo no sim ou sim, não têm a nossa possibilidade de estar na diáspora, de conseguir um emprego, de trabalhar aqui e ali, conseguir um bocadinho. São manos que estão na miséria extrema, por isso é que é fácil, por Norberto Garcia, corromper esses manos. É fácil, por Norberto Garcia, corromper esses manos. Um dos indivíduos que teve essa visão e começou a dar alguma positividade aos rapazes é o Beto da Indonésia. Apoiava alguns ativistas, isso até certo ponto foi positivo. Só que depois o Beto da Indonésia perdeu-se. Perdeu-se, começou a dar dinheiro em pessoas erradas. Essas pessoas erradas, depois, na ânsia de quererem ter dinheiro do mano Beto da Indonésia toda hora, foram falando mal dos outros, foram desfazendo o movimento e o Beto da Indonésia canalizou essa ajuda para 1, 2. Que tal se o Beto da Indonésia tivesse a possibilidade, ou se lhe dessem a possibilidade, de mais do que mandar 300 euros só para um, mandar 30 para aquele, 30 para aquele, 30 para aquele. Hoje provavelmente teríamos um irmão como Paulo Arruaceiro, porque é um jovem audaz. É um jovem que Angola precisa na revolução, sempre teve na linha da frente. São putos que eu respeito. Então, meus irmãos, você é rapper, quer fazer tua música, não tem criatividade, lê. Não é fazer música, falar dos teus irmãos sem razão de ser. A UNITA, até 2027, eu acho que a UNITA está a perder tempo com essas brincadeiras de 2027. Mas ainda assim, que faça isso com responsabilidade, que caminhe com as pessoas mais certas, que respeite os angolanos, que dê o benefício da dúvida e que eduque os angolanos a terem paciência, a entenderem que aquela atitude de 2022... foi um bom cálculo, foi algo necessário, porque nós estamos doridos, nós temos emergência e mudança, nós temos dor, nós queremos que isso mude hoje. Estás a perceber? No entanto, a UNITA, ou os militantes da UNITA, os ativistas da UNITA que foram pagos para fazer ativação política nas redes sociais, não tem argumento. O argumento é maltratar os outros, perseguir os outros e encostar os outros na parede com calúnias, com falsas, que eles aproveitam as plataformas que têm. Eu estive a falar com esse miúdo J Privado. Porra, esse miúdo J Privado é um rapaz predador de notícia que eu sempre tive estima, muita estima. Eu ligava para ele, conversava com ele como é mané, para bom ponto de vista, mas aqui tem que ter mais calma. Eu não sei o que aconteceu. O J Privado hoje é esse indivíduo que a vida dele é espalhar o ódio, maltratar as pessoas, desrespeitar. Desde que deu chapada no general, acha que batem todos os angolanos, acha que é homem que aguenta todos, não tem limites, não tem... Quer dizer, depois virou... Quer dizer, o J Privado ficou um infantil, que eu até sinto pena daquele irmão. Porque a gente precisa do indivíduo como J Privado. É positivo. O trabalho do J Privado faz parte do trabalho da Nova Angola. Mas que tal o J Privado fazer esse trabalho por Angola? Esquecer partido político. Esquecer dedicar a sua página para perseguir aqueles que não são simpáticos, aquelas pessoas que ele é simpático, nomeadamente as pessoas da UNITA. Nós sabemos que a UNITA financiou blogs, pelo que o J Privado faz. Eu acredito que a UNITA também o financiou. Porque é muita incoerência, é muita infantilidade, é muita... Não se entende isso, não se percebe, minha família. Eu sinto pena porque estamos a perder um jovem que em 10, 15 anos podia ser um grande jornalista para o país. Tem carisma, tem vontade, tem, dedica seu tempo a fazer. Não é um jovem que está na droga, que está aí a fazer porcaria na vida. Sim, elogiamos isso. Mas agora, J Privado, rapaz, coloca a mão na tua consciência. E a última interação que tive contigo, eu até te bloqueei, te chamei infantil. Por quê? Porque você já nem sequer quer ouvir as pessoas. Chama os nomes.
E tiveste a coragem de me dizer que eu quero aparecer no teu canal ou já está privado? Eu deixei de querer aparecer no teu canal quando você me pressionou. Já que eu assumi que vou apoiar a UNITA, como é que é? E você nunca pressionou a UNITA? Por que não apostaram no Maibru Viegas também, como apostaram em outros ativistas? Sabe por que a UNITA não apostou? Eu já sei. Porque a UNITA percebeu que eu sou sério. A UNITA teve medo de apostar em mim, porque a UNITA deu conta que eu sou sério. Eu não brinco com essas coisas, mano. E vocês brincam. Vocês se rendem ao pataco. Meu puto J privado, você é meu puto, você é nosso irmão menor, você é nosso dengue, nos ouve também, puto. Estás a perder e a gente te precisa. Não tens que estar contra a UNITA, mas também não precisas estar a favor ao ponto de colocar os outros angolanos uns contra os outros. Está errado isso. Tenho dito, não tenho nada contra ti, J privado, aliás. És das poucas pessoas que eu até no off interagia e ando triste contigo, porque hoje já não te vou dar essa possibilidade. Acho desnecessário essa possibilidade por aquilo que é a tua postura e por aquilo que é a tua forma de reagir, a tua própria postura. Ages com muita infantilidade, não tens respeito, mano. E principalmente desde que bateste na cara daquele general. Nota-se que agora estás cego, já não és aquele brada fixe que conversava com as pessoas, que tinha respeito, que tinha o seu posicionamento, mas ouvia. Quer dizer, agora te transformaste numa pessoa arrogante, brincalhão de redes sociais. Eras sério, criticavas o Kassumuna, estás pior que ele, mano. Com licença, estamos juntos. UNITA, presta atenção, está errado isso que está acontecendo nas redes sociais. Essa perseguição a angolanos por parte dos vossos bloggers, está errado isso, tem que parar com isso.